E aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um programa Ponto G para você. No programa de hoje, inclusive no De Frente com a Lemarques, vamos falar de acidente do trabalho e doenças ocupacionais com o Dr. José Dutra. Vem com a gente! Pessoal, boa noite. Mais uma vez o programa Ponto G, que vai ao ar aí pela TV GNM, Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 Montes Claros, Janaúba e Nova Porteirinha, canal 23.1. Hoje estamos aqui com o Dr. José Dutra, ele que é advogado especialista na área trabalhista. A pauta de hoje é falar sobre doenças relacionadas ao trabalho. E o que mais, doutor? E acidentes de trabalho. Aí, gente, tema aí super importante para você, telespectador, ficar ligado, bem antenado, inclusive tirar algumas dúvidas aí. E aí, doutor, primeiramente, vamos direcionar, né, como é trabalhar a advocacia nesse contexto que a gente está salientando hoje na entrevista. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Esse é um tema muito delicado. Envolve o direito do trabalho, a proteção à classe trabalhadora. E o foco nosso aqui é tratar das doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho. Então, quando esse tipo de demanda chega na justiça, são casos mais sensíveis de trabalhar. Porque, infelizmente, a depender da gravidade da doença ou do acidente de trabalho, o trabalhador ele pode chegar, ou a trabalhadora, muito sensibilizado, né, na justiça, buscando a proteção dos seus direitos, mas muito sensibilizado pela situação que ele está vivenciando. E também, para a empresa, sem dúvida, não é uma situação confortável, porque, pelo menos como regra, não é uma situação também que a empresa queria estar vivenciando, de ver o seu funcionário ou o ex-funcionário naquela situação. Então é um processo que a gente, tanto os advogados, o magistrado e as pessoas que acompanham esse tipo de processo, tem que ter muita sensibilidade e respeito, empatia com aquelas pessoas que estão envolvidas. Então vamos citar aí algumas doenças aí e alguns cases, né, relacionados acidente do trabalho, né, que as partes estão envolvidas, né, alguns casos relacionados que, para a gente dar um exemplo ao pessoal de casa. Para a gente explicar e para ficar mais claro para os telespectadores, é bom a gente dizer o que é uma doença ocupacional e o que é um acidente de trabalho. Com relação às doenças ocupacionais, doença ocupacional é aquela doença que foi agravada ou que surgiu em razão do trabalho realizado na empresa. A gente pode dizer, por exemplo, na parte de digitação. Sim. Né? Um ato repetitivo. Exatamente. Né? Uma pessoa que digita muito, que faz muito movimento com os braços e venha ter uma bursite, uma tendinite ou uma síndrome de túnel do carpo, ou um trabalhador que pega muito peso e tem uma hérnia de disco, ou mesmo aquele caso do funcionário que sofre muita pressão na empresa que ele trabalha e desenvolve uma depressão. Então esses são apenas alguns poucos exemplos de doenças ocupacionais, mas no nosso dia a dia a gente pode verificar várias hipóteses, condições de trabalho que infelizmente pode levar o funcionário a ter uma doença relacionada ao trabalho que a gente conhece como doenças ocupacionais. Já os acidentes é aquele sinistro, é aquele acidente que ocorre durante o expediente do funcionário. Vou dar aqui 2 exemplos para ficar mais claro. Um pedreiro que sobe em cima do andaime sem o cinto de segurança
e sofre uma queda. Sem os equipamentos de EPI. Exatamente, sem aqueles equipamentos necessários à proteção do funcionário. Ou mesmo um motorista entregador que vai fazer uma entrega e sofre um acidente de trânsito. São os exemplos de acidentes e doenças ocupacionais que eu citei aqui para vocês. Agora, lembrando que as consequências para o patrão e para o empregado, tanto da doença quanto do acidente, elas são bem parecidas. São basicamente as mesmas consequências em relação a direitos e obrigações. Então, muito se fala dos direitos do trabalhador, mas tem também os deveres que o trabalhador deve exercer junto à empresa para onde, né, ela presta, né, que é um colaborador. Forjar situações, cabe aí uma situação também desagradável às partes, não é mesmo? Exatamente. Tanto o empregado quanto o empregador têm, numa relação de emprego, eles dois têm responsabilidades. Vão ter os seus direitos e as suas obrigações. O patrão, ele tem alguns direitos em relação ao empregado e também tem os seus deveres. Da mesma forma, o empregado em relação a seu patrão. Agora, como a gente está tratando aqui de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, a gente pode dizer que o dever do patrão com relação a essa matéria é garantir a existência de um ambiente de trabalho seguro. A legislação ela exige que o patrão ele faça alguns estudos ambientais dos riscos que o ambiente de trabalho representa para o funcionário, para que ele possa, uma vez constatado esses riscos, adotar as medidas de segurança necessárias a uma efetiva proteção do funcionário. Mas o funcionário ele também tem as suas responsabilidades. O funcionário ele tem que cumprir com as determinações do empregador, a exemplo de usar de maneira adequada os equipamentos de proteção que foram passados para ele, aqueles treinamentos, instruções que o patrão passou em relação à segurança no trabalho, o empregado também deve observar. Então, é uma via de mão dupla. É tanto o empregador, tanto o empregado, no sentido ali de evitar ao máximo possível a ocorrência de um acidente ou o surgimento ou agravamento de uma doença ocupacional. Se, né, um telespectador que está nos assistindo, de repente se vê nessa situação de estar com uma doença ocupacional, o que ele precisa fazer? Procurar um advogado especialista na área? É o primeiro passo? Essa questão ela é muito importante até para que o funcionário que sofreu um acidente ou tem uma doença que ele acredita que tenha relação com o trabalho, ele ter conhecimento a respeito dos seus direitos. Quais direitos ele tem em relação ao seu patrão ou mesmo em relação ao INSS. E isso é importante porque o funcionário, a depender da gravidade da situação, cabe ao empregador tanto encaminhá-lo ao INSS para que ele possa requerer o benefício ali de auxílio-doença e, nos casos mais graves, até uma aposentadoria por invalidez. Mas vejam bem, o fato do INSS pagar para o empregado um benefício não exclui a responsabilidade do patrão de pagar a esse funcionário também algumas indenizações que são devidas nesse caso. E aí a gente pode pensar numa indenização por dano moral, que tem por objetivo compensar toda a dor, o sofrimento, a angústia que o empregado teve ao ser acometido por uma doença ocupacional ou sofrer um acidente de trabalho. Se aquele empregado ele tem a sua força, seja física, seja mental, para o trabalho que ele exercia, é devido também uma reparação por essa perda da sua capacidade para o trabalho. Se for, por exemplo, um acidente em que venha causar uma lesão estética, por exemplo, houve uma amputação de um membro, cabe também uma indenização por dano estético. Então, são várias indenizações que envolvem ali e que podem ser de responsabilidade do patrão. Porque muitas vezes as pessoas perdem seus direitos porque também não sabem como
correr atrás. Exatamente. E que realmente tem direito. Exatamente. Então, por isso que é importante tanto o empregado buscar essas informações a respeito dos seus direitos, mas também as empresas, elas podem, de maneira preventiva, inclusive, buscar uma assessoria jurídica para que elas possam evitar que esse tipo de situação venha a ocorrer. Agora, ocorrendo, o funcionário ele pode entrar com uma ação na justiça para que o juiz aprecie o seu caso. Nesse tipo de ação é realizada uma perícia na justiça, porque o juiz ele tem um conhecimento da lei, os advogados têm um conhecimento da lei, mas o conhecimento médico já envolve uma outra área. Então é chamado, escolhido pelo juiz, um perito para avaliar o trabalhador e verificar as condições dele. O que é aquele acidente ou doença ocupacional, qual a repercussão na vida daquele trabalhador. Pois é, nós estivemos aí quase 2 anos de pandemia, né? 2 anos aí fora de padrão de trabalho, né? Trabalhando muito dentro de casa, né? Muita gente trabalhou dessa forma. E aí, como é que ficava essa questão desse direito ocupacional ou direito do caso que você salientou, acidente de trabalho? Pode citar um exemplo para a gente? Essa pergunta também é muito pertinente, porque a Covid-19, a depender da função que o trabalhador ele exerce na empresa, se o funcionário ele pegou Covid, principalmente para aqueles casos mais graves, ela pode ser considerada uma doença ocupacional, pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho. E aí a gente pode dizer, mas o trabalhador ele pode pegar a Covid em qualquer lugar. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Um caixa de supermercado, que tem um contato muito grande com outras pessoas, ele pode pegar em qualquer lugar. Mas devido ao dia a dia dele, há uma presunção que é mais fácil ele ter pegado a Covid no trabalho do que em qualquer outro local. Um profissional na área da saúde, por exemplo. Profissional da área da saúde, principalmente, que já é da natureza da atividade dele esse tipo de contato. Então, até que hoje, graças a Deus, a Covid ela não tem causado os mesmos estragos do que do início da doença. Mas para aqueles casos, principalmente no início ali 2020, 2021, que a gente não tinha uma vacinação e, portanto, uma proteção mais eficaz, para aqueles casos de funcionários que tinham contato com uma grande quantidade de pessoas que pegaram Covid, que infelizmente tenham falecido, ou mesmo que tenham sequelas, ficaram internados, foi uma situação mais grave, isso pode ser considerado uma doença ocupacional e o funcionário ele pode ter esses direitos que a gente relatou aqui. De todo modo, é importante que ele busque um profissional da confiança dele para que possa analisar cuidadosamente o caso e verificar se ele realmente vai ter um direito ou não. Então, doutor José Dutra, e na questão, por exemplo, de um trabalhador que foi para casa trabalhar home office, levou, por exemplo, um notebook, não tinha uma cadeira adequada para sentar, etc, etc. Era obrigatoriedade, por exemplo, de uma empresa, por exemplo, de call center, fornecer todos os itens para trabalhar home office, inclusive uma cadeira para trabalhar, etc, etc, para numa má postura não causar uma possível futura doença ocupacional? Sim, é responsabilidade das empresas nesse sentido também. A gente sabe que o teletrabalho, ele já existia de uma maneira mais informal, numa quantidade muito menor antes da pandemia. Mas houve um crescimento considerável a partir de 2020 e a legislação também, ela de 2017 para cá, houve um tratamento específico para quem trabalha em casa. Depois houve algumas outras alterações na lei tratando justamente do teletrabalho. Então essa legislação ela vai regulamentar questões como hora extra, aquelas pessoas que ficam ali em casa, mas não tem horário para trabalhar, mas trata também de outras questões, como por exemplo a segurança dessas pessoas, de que forma que esse serviço está sendo executado em casa. Então o fato do trabalhador estar
não no ambiente interno da empresa, mas no ambiente externo, na sua casa, isso não afasta a empresa da sua responsabilidade de passar treinamentos, orientações e, inclusive, de verificar se a cadeira que aquele funcionário está usando, se ela tem um ajuste, um encosto de pé, se aquela mesa ela é adequada, porque se não for, a depender do período que o trabalhador está ali, se for um período longo, se isso acaba gerando um problema de natureza ortopédica, isso lá na frente pode gerar um problema e pode chegar no judiciário, funcionário alegando que tem um problema de saúde relacionado ao trabalho, porque o empregador não forneceu maquinário ali adequado à realização das suas atividades. Nós vamos agora para o comercial, bem rapidinho, e voltaremos novamente com o doutor José Dutra, conversando mais aí sobre direito, inclusive aí, do trabalhador. E essa diferenciação aí, né, dessa doença ocupacional, Exatamente. Ou propriamente a doença... E os acidentes de trabalho. Os acidentes relacionados ao trabalho. É isso aí, gente. Vamos falar mais sobre o assunto. Vem com a gente. Voltando aí ao programa Ponto G, eu estou aqui no De Frente com a Ale Marques, com o doutor José Dutra, né? Um primeiro momento conversamos bastante sobre doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, e agora a gente quer saber aí uns exemplos para a gente. Como a gente tratou no bloco anterior sobre os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, eu acredito que talvez os casos mais comuns que chegam na justiça de doenças relacionadas ao trabalho são aqueles casos de doença de natureza ortopédica, principalmente, no meu sentir, os casos de hérnia de disco. Então, funções, por exemplo, um ajudante de carga e descarga, um pedreiro, qualquer pessoa que trabalha com sobrecarga muscular, que faz muito movimento repetitivo, que faz muito movimento com a coluna, com a postura inadequada, independentemente da função que o funcionário exerça na empresa, e se for um contrato de trabalho mais longo, às vezes a pessoa esteve nessa condição durante 5, 6, 10, 20 anos, quando a gente depara com uma situação dessa, ainda que a gente não tenha um conhecimento médico, conhecimento específico da área, a gente já percebe que há uma grande possibilidade daquele problema de saúde do funcionário ter relação com o trabalho. Os próprios números, né, indicam que são esses, né? A grande maioria dos casos, quando chegam até para pedir assim, um apoio, né, através de um advogado, para estar correndo atrás dos seus direitos, está relacionado a esse tipo de doença, no caso aí? Sim, e muitas vezes o próprio trabalhador também, ele relata essa situação. Eu entrei na empresa, eu estava bem. Depois de certo tempo, eu já comecei a sentir dores. O INSS também pode fazer essa apreciação. Eu ia te perguntar justamente isso. E naqueles casos que, né, vocês estão falando da relação patrão, né, e colaborador. Mas agora, quando o patrão é você mesmo e você paga o INSS, né? Você paga de outra... Tem aquele antigo boleto, mas o boleto ainda existe. Você paga, né? Mesmo vai lá, paga seu boleto. Como fica essa situação? Nesse caso, a gente está tratando do trabalhador autônomo, na pergunta que você me fez. O trabalhador autônomo, ele é patrão dele mesmo. Então, não tem um terceiro para fiscalizar, para dar EPI, para protegê-lo no ambiente de trabalho. Mas ele fica assistido? Ele pode passar por um perito e ser assistido para ver se é possível receber um direito? Se ele, em razão do trabalho que ele executa, se ele sofrer um acidente, ou se ele tiver algum problema de saúde relacionado com o trabalho que ele executa, se ele paga
se ele é segurado do INSS, está ali como contribuinte individual, pagando mês a mês, se ele já tem a carência do benefício por incapacidade, a carência são 12 meses de contribuições. Dá um exemplo aqui de um Uber, né? Eu sou Uber e eu pago todo mês o boleto, né? Eu vou lá na loja, né? As lojas, que de papelaria, né? Isso. Compro o boleto e pago por mês. De repente, eu passo a ter, por exemplo, uma doença ortopédica, né? Na coluna, dou o exemplo. Como que fica essa situação? Nesse caso, o motorista, ele pode requerer sim o benefício no INSS, se ele já tiver o período de carência. Por isso que isso é muito importante, mesmo o autônomo fazer as suas contribuições no INSS, porque tomara que ele não precise por um benefício de incapacidade. Mas vai chegar um momento de uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, e ele tem ali os carnezinhos do período que ele pagou. É isso mesmo, gente, é o famoso carnezinho, que deve salvar muita gente, né? Sim. Quem não tem um trabalho formalizado, o famoso carnezinho faz toda a diferença. Exatamente, porque aí ele pode fazer prova da sua incapacidade com a documentação médica e requerer o pagamento do benefício pelo INSS. Hoje tem muito motoboy, inclusive, que faz entrega, ele trabalha terceirizado. Sim. Ele não é fichado na empresa, mas ele faz trabalho terceirizado e, de repente, paga através do carnezinho sua contribuição via INSS. Exatamente. É uma forma de garantir aí um direito ou uma futura aposentadoria enquanto não tem um trabalho formal. Exatamente, é importante o trabalhador fazer esse recolhimento. Agora, um detalhe importante, mesmo que você contrate uma pessoa para trabalhar não como empregado, mas como autônomo, é interessante verificar se aquele serviço ele está sendo executado com uma certa segurança, porque há alguns casos que mesmo tratando de um autônomo, aquela pessoa que o contratou pode ser responsabilizada. Nossa, aí já é um fato aí, gente, ó, super interessante. E aí, doutor, qual caso pode citar a respeito? Vou citar para vocês aqui um exemplo só dentro de um universo. Milhares. Exatamente. Você contrata alguém para fazer uma reforma no telhado da sua casa. E a pessoa sobe ali sem nenhuma segurança, sem um capacete, sem um cinto de segurança, e ela vem a sofrer um acidente de trabalho, ainda que ela não seja o seu empregado. Há alguns juízes que entendem que cabe ao tomador do serviço, aquela pessoa que está contratando, que ela tem uma responsabilidade nesses casos, ainda que não seja uma relação de emprego, ainda que não existe uma relação ali entre patrão e empregado. Não é na justiça um entendimento tão pacífico, mas há essa possibilidade sim. Por isso que a pessoa ela tem que se cercar de todas as garantias para evitar mais na frente dissabores. Então, olha a dica aí do Dr. José Dutra. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato. Quem se sente aí nessa situação pode estar contactando com o senhor, fazendo uma consulta no escritório para saber mais dos seus direitos. Às vezes tem uma casa ou outra que ficou uma duvidazinha e tirar, sanar, contratar o senhor. Nesse caso é sempre importante, tanto o empregado quanto o empregador, que tem alguma dúvida, e eu digo não só depois que o problema já apareceu, mas inclusive de forma preventiva, para evitar que o trabalhador ele venha a sofrer um acidente ou uma doença ocupacional, porque essa situação é uma situação muito triste, porque envolve não só uma repercussão financeira, mas a saúde ou a vida de alguém. E é triste porque o Brasil ele é um dos recordistas mundiais em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Sim. Então, nesse caso, tanto o patrão quanto o empregado, é importante procurar algum profissional da confiança dessa pessoa para que as dúvidas ali possam ser sanadas e evitar a ocorrência deste tipo de fato. E se aconteceu, pode contratar uma pessoa da confiança, um profissional da confiança do trabalhador e da empresa para que possa representá-lo na justiça.
Doutor José Dutra com certeza deve estar nas redes sociais. Sim, tem o Instagram, né? Até mesmo José a Dutra título Dias. de informação. Exatamente, né? o Instagram a gente passa várias informações a respeito do direito do trabalho. Podem me seguir lá para vocês estarem atentos em relação aos direitos e obrigações, tanto do patrão quanto do empregado. Então, gente, arroba aí, doutor José Dutra, para receber aquelas dicas aí, né, inteirar mais os seus direitos e deveres. Exatamente. Nossa, muito obrigada. Tenha uma ótima noite a você, a todos os seus familiares. E quero de uma próxima vez você voltar para poder dar outras dicas, outras temáticas para a gente abordar aqui no programa Ponto G, tá certo? Alessandra, eu que agradeço. Para mim foi muito bom vir aqui, passar informações importantes a respeito do direito do trabalho, direito dos empregados e dos patrões. Boa noite e obrigado a todos. Gente, agora nós vamos por Localiza Moc. Posteriormente, Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Vem comigo. Então, pessoal, vamos dar sequência aí ao programa Ponto G de hoje, né? Que vai ao ar pela Gazeta Norte Mineira, todas segundas e quintas. Agora com Localiza Moc. Localiza Moc, que hoje vai falar sobre lash design. Você sabe o que é ser um lash design? Então, para isso, estou aqui com a convidada de hoje, que é a Arlete Martins. Uma boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês para falar, né, um pouco mais sobre essa profissão que tem encantado a mulherada, principalmente aqui de Montes Claros. A Arlete é empreendedora no segmento de beleza, que é o lash design. Inclusive, eu quero começar essa entrevista com você falando pelo nosso público aí o que é o lash design. Então, lash design é extensão de cílios, né? É deixar, na verdade, os cílios, né, das nossas maravilhosas, como eu sempre digo, mais bonitos. Na verdade, destacar o que a gente tem de mais bonito no rosto, que é o olhar, né? Gente, o olhar diz muito. E como diz? E quando você dá aquela valorizada, aquela repaginada, aí você já chega chegando, não é mesmo, Arlete? Sim. Os cílios, gente, ele tem todo um efeito para o nosso olhar, para o nosso rosto. Se você destaca, na verdade, o seu olhar com os cílios muito bem feito, muito bem produzido, respeitando, né, a naturalidade, respeitando a saúde ocular, é chave para o sucesso, eu falo, porque nós mulheres nos sentimos muito mais seguras, né, quando a gente está mais arrumada, quando nossa imagem está mais valorizada, na verdade, e a extensão de cílios traz isso. Por isso, gente, que hoje no Localiza Moc, a gente veio dar essa dica para você. Você que, daí, de casa, quer uma dica bacana, é você colocar aí, fazer esse procedimento do lash design, que vai deixar você com o olhar ainda mais atraente. E você que não tem muito tempo de ficar, né? Sim. Já acorda, já arrumada. Já acorda pronta. Um né? dos diferenciais da extensão de cílios, né? É você já acordar pronta. Hoje em dia, nós não temos tempo para quase nada. Pra perder tempo, inclusive. Não temos tempo para perder, é isso. Nossa rotina é muito agitada, né? Eu falo que hoje a mulher moderna busca por coisas que traz praticidade para o seu dia a dia. E a extensão de cílios, né, é uma delas. Quem pode fazer e quem não pode fazer? Então, praticamente qualquer pessoa pode fazer a extensão de cílios. Quando não é indicado, por exemplo, gravidez muito no início, ou alguém que tenha alguma doença ocular que chegue, por exemplo, no estúdio
portando alguma doença ocular, como conjuntivite, uma blefarite. Nesses casos, evita-se a extensão de cílios, né, naquele momento, faça o tratamento e em um outro momento que já esteja curada, pode colocar. Geralmente, são casos provisórios, ou quando a pessoa tem alergia a algum produto, o que é muito difícil de acontecer. E quanto tempo dura a técnica? Então, para você manter, né, uma extensão de cílios, manter os seus cílios sempre bonito, nós temos que fazer uma primeira aplicação, né, que é uma aplicação completa da extensão, e a cliente, né, as maravilhosas, como eu costumo dizer, elas têm que manter uma manutenção. Nós lá no estúdio cobramos manutenção entre 15 e no máximo 21 dias. Olha, bacana, gente. Então, mulher cuidadosa com seu olhar, ela consegue então ficar no máximo 21 dias com os cílios ok. Isso. Por que que a gente pede esse tempo? Para ter sempre a extensão bonita, né, e alinhada, e também para manter a saúde dos fios naturais. Se passa muito desses dias, né, que é 21 dias, os cílios natural, ele começa a crescer. Uma extensão bem feita, com isolamento, enfim. A nossa extensão, ela cresce junto com o fio natural e vai para a ponta. Esse fio chegando na ponta pode pesar um pouquinho, ocasionando, na verdade, dor, né, no olho da cliente. Então, por isso que eu peço para ir de 15 a 21 dias para mantermos sempre a saúde natural do fio, né, do fio natural, na verdade, e manter também o olhar mais bonito. Então, gente, vocês perceberam que a extensão de cílios aí auxilia as mulheres, né, economiza o tempo das mulheres, Sim. dá uma visão mais, assim, prazerosa para você, mulher, que acorda e já olha no espelho. Isso. Já se sente assim, já com 50% de caminho andado e resolve um detalhe. Muitas mulheres que, por exemplo, precisam viajar, né? Sai do ambiente de sua cidade e sai daquele salão que já tem costume do habitual, de fazer o cabelo, aquele negócio. Quando a gente viaja, às vezes a gente não consegue o mesmo resultado quando a gente está na cidade que a gente mora, não é mesmo? Sim, e verdade. Às vezes você vai para a praia e aí você coloca extensão de cílios, é magnífico. Você vai para um congresso, vai ficar um tempo fora, muito interessante. Você vai numa festa em outra cidade, você já está com extensão de cílios, você às vezes não tem o risco de cair, por exemplo, não é isso mesmo, Arlete? Isso. Então, voltando à praticidade que a extensão de cílios traz, né, para nós. Nessa época, principalmente época de férias, né, que está chegando julho, eu recebo muitas clientes que querem fazer os cílios somente para viajar, somente para ir para a praia, por exemplo. Antes se tinha uma dúvida, Arlete, mas a água salgada, talvez os cílios vai cair mais rápido, vai estragar meus cílios natural. Não. Cuidando dos cílios direitinho, que é lavar todos os dias, se mergulhar, lava ali com uma água corrente, né, uma água mineral, os cílios vão estar lindos a viagem toda. E com praticidade, porque você já viu usar rímel em praia? Usar rímel em piscina? Não precisa usar rímel. Não precisa, por quê? Fica o rímel, né, em praia, em piscina, ele borra todo e aí vai embora toda a beleza do olhar. Com a extensão de cílios é diferente. Os cílios, ele dura em média, né? Por exemplo, se você não fizer a manutenção, ele vai durar em média 25 dias, 30 dias. Então, assim, ele vai ter um tempo ali de durabilidade, você vai poder viajar tranquila e tendo essa praticidade. Acordou, pronta, vai para a praia, sem precisar preocupar com maquiagem. Gente, tem um detalhe também. Porque a Arlete veio aqui para falar para você aí, que está se preparando aí para expor montes, né? Muitas julinas que vão continuar aí no mês de julho. Então, corre para o espaço da Arlete. Isso. Para fazer sua extensão de cílios. Porque realmente você vai ganhar tempo, vai se sentir ainda mais feminina, mais charmosa e é realmente um renascer de novo. Sim,
eu falo que elas ficam ainda, nós ficamos ainda mais maravilhosas, né? Porque é isso mesmo que a extensão de cílios traz. E traz uma segurança, a gente se sente mais segura, se sente mais bonita. E o mês de, como a Alessandra falou, a Expo Montes está chegando aí, horários praticamente todos esgotados. Eu ainda tenho alguns horários com a minha equipe, horário comigo, eu posso dizer que praticamente não tem, deve ter 1 ou 2 ainda, mas nós temos uma equipe para atender vocês, né, com total qualidade lá no nosso espaço. Então, corre para garantir o seu horário ainda para Expo Montes. Então, vamos agora então falar seu endereço do espaço, inclusive, colocar o arroba do seu Instagram e também dar um contato, telefone para as pessoas, né, aí de casa que tem interesse, fazer o agendamento, aquela anamnese, que eu acho importante, né? Sim, sim. Então, vamos colocar aí para o pessoal? Fala aí para a gente, Arlete. Sim, hoje, nosso estúdio está localizado na rua Juarez Nunes, 597A, no Jardim São Luís. Nosso Instagram está Arlete, com I no final, Martins, 2 T's. Olha aí, gente, a Arlete com sua equipe estará para atendê-los nesse espaço super maravilhoso, com total qualidade e garantia de serviço, que é super importante para você que quer ficar em dia com a sua beleza. Arlete, Isso mesmo. você quer dar outra dica aí para a mulherada de casa? Gente, então, como a Alessandra falou, né, eu me sinto honrada de estar aqui falando de um assunto tão importante que é a beleza, né, feminina, porque quando a gente se sente mais bonita, a gente se sente também mais empoderada e lembrar que todas nós precisamos nos cuidar, né? Precisamos nos priorizar, nos dar de presente autocuidado, né, Alessandra? E é isso. E a extensão de cílios proporciona beleza, proporciona para alegria, né? Autocuidado e alegria. Porque se a gente estar mais bonita, tem praticidade, a gente fica mais feliz. Então, aguardo vocês lá no meu estúdio para tomar um cafezinho, para a gente conversar, fazer uma entrevista para detalhar o que você quer com a extensão de cílios, o que você quer realçar no seu olhar para se sentir ainda mais bonita. Tá? Gente, agradeço pelo convite mais uma vez. A Arlete está com a corrente, e vocês perceberam, né? AM, Arlete Martins. Mas eu descobri que a Arlete é maravilhosa. Ela muito obrigada. Esse M para homenagear você aí, cliente, você que vai se tornar cliente da Arlete nesse espaço que ela tem no bairro São Luís, não é mesmo? Isso. E que é realmente aquele ambiente que você vai sentir prazer de ir, fazer seu contato, fazer seu procedimento e sentir mais empoderada. Essa foi a dica do Localiza Moct hoje. Então aproveite, não perca tempo, faça contato, sinta-se maravilhosa, como a Arlete mencionou. A Arlete maravilhosa, a Arlete Martins. Muito obrigada. Pessoal aí de casa, vamos agora para o quadro Sexualidade Sem Neura, com a doutora Aline Carvalho. Segue com a gente. E como não poderia deixar de ser diferente, vamos de doutora Aline Carvalho com Sexualidade Sem Neura. Estamos de volta com o programa Ponto G. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Carvalho, sou fisioterapeuta pélvica, terapeuta sexual, especialista em saúde da mulher e mestre em sexualidade e comportamento humano. E estarei aqui na TV Gazeta Norte Mineira com você toda semana, nesse programa bacana que é o Ponto G, no meu quadro Sexualidade Sem Neura. É isso mesmo, Sexualidade Sem Neura. Vamos falar muito sobre sexualidade, comportamento, autoestima, relacionamento, sexo e também teremos um espaço para o universo LGBT.
E para iniciarmos essa jornada, eu escolhi para hoje uma perguntinha um tanto quanto fácil. Você sabe o que é sexualidade? Esta é uma pergunta que, infelizmente, poucos conseguirão responder. O não saber está relacionado tanto à falta de conhecimento como tabus e neuras que cercam este assunto e são transmitidos de geração para geração. A sexualidade, muitas vezes as pessoas pensam que falar de sexualidade é falar de sexo. O que a gente tem que entender é que sexo se relaciona ao órgão genital feminino e masculino e também pode ser relacionada ao ato sexual. Já a sexualidade, ela é ligada à sensação, tudo o que somos capazes de sentir e expressar. A sexualidade vai muito além da relação sexual. Ela é interligada com o autoconhecimento, com o afeto, com higiene, bem-estar, intimidade e respeito. Para relacionar a sexualidade, eu mapeei o assunto em 5 partes. Número 1, expressão de gênero. O jeito como você se expressa no mundo e como as pessoas te reconhecem. Número 2, a identidade de gênero. O gênero com o qual você se identifica igual ou diferente do que foi atribuído a você no nascimento. Três, orientação romântica. O gênero que atrai romântica ou afetivamente. Quatro, orientação sexual. O gênero que te atrai sexualmente. E 5, o sexo biológico. Característica de nascimento, como a genitália e os hormônios e cromossomos. Mas isso é só o começo. O mais importante nisso tudo é você ser feliz. E aí, pessoal, gostaram do programa Ponto G de hoje? Espero que sim. Semana que vem temos mais para você. Lembrando que vamos ao ar todas segundas e quintas a partir das 21h30. Janaúba e Nova Porteirinha, canal 23.1. Montes Claros 2.1. No mais, beijo, um abraço e uma ótima noite para todos vocês.